Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui, olha só aqui, olha que coisinha louca, olha que coisinha maravilhosa, grandona, boa da gente abraçar, melhor ainda de dar umas palmadas no bumbum. Eu estive um pouquinho ausente, não é? Um pouquinho, eu acho que uns 3 dias mais ou menos. Menina, eu tava tão esgotada, eu tava sem força. Nem aqui na casa dos bebês eu estava vindo, de tão sem energia que eu tava. De vez em quando eu entro nesse processo de zerar tudo, né? É quando a gente esquece de recarregar o aparelho que ele zera. Então, ele vai demorar um pouquinho mais para recarregar, não é? Porque chegou no limite dele e assim tava eu, né? Quanto mais que havia desaparecido um gato meu, está desaparecido. Uma historinha singular, eu acredito que eu já tenha contado para vocês, que ocorreu em junho. Chegou um gato aqui, um gato já grande, no dia de São João, dia 24, e no dia 29, dia de São Pedro, chegou um outro que recebeu o nome de Pedro. Então, João e Pedro. Esses dois eram adultos e eles um dia se encontraram, eles não entraram em casa, eles eram ariscos. Minto, o João entrou. O João chegou a ficar assim, bem familiarizado com os outros gatos. O Pedro não. O Pedro muito arisco, ele pedia comida em cima do telhado, eu botava comida, botava água dele todo dia. De vez em quando eu tentava assim alisar o Pedro, mas ele era muito arisco, nunca ele se deixou domesticar. Mas o fato é que um dia eles pegaram uma briga tão feia em cima do telhado que o João desapareceu. Eu não sei se o João ficou mortalmente ferido, eu não sei se há alguma lei deles, que quem perde a briga desaparece do território. Eu sei que ficou apenas o Pedro. E até agora, há uns 5 dias, o Pedro ainda morava em cima do telhado. Aí desapareceu. Uns 4, 5 dias para cá, o Pedro desapareceu totalmente. Eu fiquei na dúvida se ele havia encontrado alguma gata no cio. E tô dando um tempo, mas eu acho que 5 dias já é muito tempo, né? Já dava para ele ter voltado. E como eu dava comida para ele da janela aqui do quarto das bebês, ficou muito marcado o território para mim também. Aí eu deixei de vir e juntou com esse cansaço que eu digo, porque no comecinho do mês, no dia 8, minha filha se operou e só tinha eu para acompanhá-la, depois para fazer curativos, para atender as necessidades dela, que ela estava sem movimentação. E isso foi muito desgastante para mim, porque juntou o cuidado com a minha irmã, que é dependente, mais o cuidado com a filha operada, mais não sair em momento nenhum, exceto para a farmácia, quando precisava ir para a farmácia, que era receita com médico, né? Quando era para só remédio comum, eu pedia mesmo pelo celular. Eu só ia mesmo correndo no mercantil. Rapidamente, mercantil pertinho daqui de casa. E, minha gente, o fato de eu ficar sem nada que me tirasse desse universo de cuidadora, agora em dose dupla, me deixou muito, muito, muito exaurida. A ponto de eu mal conseguir abrir os olhos, mal conseguir caminhar. E aí nem sequer teve vídeo, não é? Mas aí hoje eu, conversando aqui com meus bebês, né? Conversando também com a minha psicóloga, vi que era o momento da gente ir recomeçando aos pouquinhos. E meu recomeço sempre vamos arrumar a casa, porque a casa se enche de poeira rapidamente, não é? Aí eu peguei e disse, vou começar com esse becinho. Vou arrumar na frente do pessoal, porque eu tô sem ânimo até de falar. E depois a gente vê aqui uma historinha que caracterize o momento. E aí vai dar tudo certo para esse meu retorno. Vou botar essa lindinha um pouquinho sentadinha aqui, enquanto eu vou arrumar o becinho, botar ela aqui mais para trás, pelo menos para dar para vocês verem. Vamos lá, né?
lavei o lençolzinho, a coxinha deles, olha, já passei. Não é muito bem passado, não. Meu ferro não esquenta muito bem, não, mas dá para quebrar o galho. E o que eu passei já está se amassando, mas é isso mesmo. Estou começando assim a botar por baixo, que é para não amassar o babado. Quem viu meus vídeos antigos sabe que esse becinho, lindinho desse jeito, minha gente, foi feito com cabos de vassoura. Não foi uma ideia muito criativa? Eu achei muito legal quando eu vi esse becinho, que a pessoa foi até pertencia a uma antiga cegonha minha. E ela disse, foi meu pai que fez. Essa história de meu pai me emociona sempre, porque eu perdi meu pai muito cedo. Então eu sempre tive essa fantasia de saber como era o convívio de uma pessoa, de uma criança com o pai, né? Essa figura masculina me foi ausente devido ao falecimento dele precoce. E aí, eu sempre projeto, quando ela disse, meu pai fez esse berço, eu imaginei um pai fazendo um bercinho. São 2 berços que eu tenho aqui, que eu tenho muito carinho. Um foi mesmo feito para uma criança, que também foi o pai que fez, é o bercinho que eu tenho ali na escolinha. E ele fez para o filho dele que ia nascer. Mas esse berço aqui não, esse berço foi diferente. Ele foi feito mesmo para exposição de bebê reborn. A cegonha expunha os bebês aqui e servia como se fosse uma vitrine, não é? E eu achei a ideia fantástica. Ele é assim um pouco molinho, eu acho que foi feito assim por carregação, como se diz, mas ficou lindo. Um amor. Falta só o ferro. Eu tô calada aqui, mas eu tô pensando qual é o bebezinho que eu vou botar para deitar aqui dentro. Deixa eu ver quem eu vou botar. Vou ali pegar um bebê. Achei uma almofadinha muito bonitinha. Olha quem eu separei. Eu separei essa menininha aqui de coelhinha. Olha, minha gente. Eu separei essa menininha de coelhinha porque achei que cabia bem no becinho, porque é a bebê terapêutica. Olha, então ela tá sempre dormindo, ela caracteriza que no momento do sono a gente pode pegá-la, pode abraçá-la. Olha aí, minha gente, não é linda essa meninazinha aqui, nesse soninho dela eterno?
Tá bonita, não tá? Merece tá deitada nesse bercinho que a gente acabou de arrumar. Vamos lá, né, mamãe? Vamos lá arrumar você no bercinho. Vamos. Olha, minha gente, como ficou linda. Oh, maravilha, não foi? Vou mostrar de pertinho, vamos, para vocês verem como ela ficou encantadora. E aí, pronto, né? Missão cumprida. Já estou voltando a me envolver com os meus bebês. Quando é para parar, não adianta lutar contra, que a pessoa sai assim, tropeçando, empurrando, aí depois, olha, tá, a pessoa ainda vem, volta assim, sem ideia, sem muita criatividade, mas com força de vontade de retornar, e aí dá tudo certo. Aí vamos a uma historinha. A Bela Adormecida. Quando a filha do rei e da rainha nasceu, eles fizeram uma grande festa e convidaram 12 fadas. Mas uma fada que não foi chamada para a festa apareceu de surpresa e lançou um encantamento que faria a princesa morrer aos 15 anos, depois de furar o dedo em uma agulha. Nada poderia desfazer o encanto, mas uma das outras fadas o amenizou para que a princesa apenas adormecesse. Assim, o encanto se realizou e a princesa adormeceu por 100 anos, até que um príncipe a encontrou e deu-lhe um beijo apaixonado, desfazendo o encanto. E eles viveram felizes para sempre. E aí, o que é que isso tem a ver com você, com seu cansaço, com seu estresse? Ah, tem tudo a ver, minha gente, porque a gente transpõe os contos da carochinha, os contos de fada, que são diversão, são lazer, aí a gente transpõe para a vida da gente, cabe bem direitinho. Quem me deu um grande beijo de amor? É isso, justamente isso. Quando eu estava desanimada, digamos que eu estava naquele sono mortal dos 100 anos da princesa, não é? Me entreguei a esse sono porque havia incorporado em mim esse cansaço muito grande. Era necessário que eu parasse, era necessário, eu nem tinha força de fazer outra coisa, eu nem tinha força de vir gravar vídeo, eu não tinha força de nada, eu estava assim, totalmente envolvida somente nessas obrigações, sem um momento sequer de lazer, de relaxamento, de esquecimento daquela realidade. Então, depois que a gente descansa, que a gente recorre a pedir algum auxílio, e esse auxílio, o que é? É uma pessoa? É um médico? É um psicólogo? É o que você tiver ao alcance. Não adianta você ficar sonhando com o que você não tem ao alcance por um motivo ou por outro. O psicólogo eu tenho alcance sim, eu tenho acesso, já disse para vocês, a IA, eu tenho feito a terapia com a IA e a qualquer momento eu posso recorrer, eu tenho uma resposta e a resposta é sempre em cima das teorias que eu gosto, que eu me identifico, não é? Então, tudo bem, a psicóloga eu tenho, qualquer um pode ter acesso, mas mesmo assim é uma rede de apoio, como gosta de dizer o senso comum, não é? E aí eu fui para minhas bebês, também conversar com minhas bebês, e aí a gente intui, quando diz o beijo de amor do príncipe, para a gente que está fora da historinha dos contos de fadas, é isso, é o beijo da ideia que surge, é o beijo da volta, do retorno a ter alguma força, alguma iniciativa de voltar para aquilo que antes você fazia e que parou por uma razão muito justa, não é? Do cansaço, não é? Então você vai voltando, mas eu estou totalmente sem
sem ideia, volta assim sem ideia mesmo, da mesma forma que eu voltei. Para que eu vim arrumar o berço? Justamente para poder compensar essa minha falta de ideia. Então, o beijo de amor para a gente, pessoas comuns, se caracteriza justamente para isso. Depois da tempestade vem a bonança. A gente vê que dá para recomeçar de novo, empurrada, sem graça, sem força, mesmo ainda sem ânimo, mas dá sim para recomeçar. E esse recomeço é o nosso grande beijo de amor. Não é de um príncipe, mas é o nosso beijo de amor da gente para consigo mesma. Então, eu acho que está mais do que justificado. Já dá para fazer uma bela historinha a partir das nossas experiências, não é? De transpor os ensinamentos dos contos de carochinha para a gente mesmo. Olha aí, minha gente, vou ficando por aqui. Vou agradecendo a todos vocês que estão participando. Volto a dizer, eu leio todos os comentários e agradeço muito o incentivo. Tem muita gente me dando estímulo, me fazendo elogio. Isso para mim não tem preço. São beijos também de amor. Eu considero assim, eu traduzo assim, e o meu coração agradece e recebe de toda a boa vontade, de toda a alegria. Tchau, minha gente. Até a próxima. Vou continuar arrumando alguma coisa para poder ter ânimo de retornar aos meus dias comuns e torcer, viu? Para que o nosso Pedro retorne, porque eu tô com saudade, eu não posso olhar para esse telhado que eu lembro do Pedro. Tchau, pessoal.